7 horas mais 35 minutos, 7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhaschi, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Eu sei vocês, né? Mas ainda bem que se eu tivesse viajado para qualquer outro lugar, eu falo, olha, desembarquei na cidade errada, né? Porque nessa época do ano aqui a gente já tá já com seus 22, 23 graus nesse horário, já se preparando para os 32 graus, mas chovendo e frio, já praticamente anunciando novembro. Olha, não lembro, hein? Não lembro quando que aconteceu. Que mudança de temperatura, que mudança de clima. Assim começamos esta quarta-feira, hoje dia 29 de outubro de 2025. E o Jornal da Manhã Entrevista, nós vamos conversar aqui com o coordenador do CAPS, João Carlos Felisberto Cacalo, e com a assistente social Carmen Triste. Olha, eles participaram do Congresso Internacional de Saúde Mental em Florianópolis, abordaram sobre boas práticas, participaram de várias palestras e vêm dividir um pouco desse conhecimento. Afinal de contas, não sei se vocês estão percebendo, né? Para quem está nos ouvindo em casa, saúde mental é um assunto cada vez mais sério. Principalmente, a gente fala, e engraçado que a gente tem várias camadas, né? A gente pega hoje terceira idade, aqueles que estão sociáveis estão indo para bailinho, a gente vê uma qualidade de vida que dá inveja da gente, né? Então você vê ali uma pessoa que saudável, diferente, isso falando mentalmente. A gente vê numa camada da galera que trabalha no dia a dia nessa pressão, a gente vê uma oscilação, altos e baixos, porque a gente sempre está condicionado a sucesso, e sucesso é muito relativo, então a gente está acostumado a decepções, e está vindo uma geração aí que tá difícil assimilar, tá difícil entender o que é as obrigações, o que é obrigação e dever. Há uma confusão impressionante e isso gera conflitos, e conflitos gera problema também nesse sentido. Bom dia para vocês, obrigado aqui pela presença. O que foi discutido principalmente hoje? Qual que é o tema de frente? Trouxe alguns tópicos do nosso dia a dia, mas lá com certeza eles estão na vanguarda, vendo um pouco mais à frente, e é isso que a gente tem que ficar atento, né, Cacalo e também a Carmen. Bom dia. Bom dia, Cunhaschi, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Nós iniciamos essa entrevista aí agradecendo, né, a gestão Mota e Cláudio Rodrigues, secretária de Saúde Adriana Mota, por nos proporcionar aí esse curso, né, esse congresso, um congresso internacional, onde a gente foi custeado, né, para ir lá estudar, né, e então a gente pôde ver aí o que tem de mais em evidência agora, né, dos estudos aí. E foi muito proveitoso, palestras muito boas, né, e a gente vai estar aí trazendo alguma coisa para a população de São Miguel também. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui novamente. E realmente foi um congresso internacional de boas práticas em saúde mental. Excelência, foi muito bom. Temas que a gente vem aí trazendo no dia a dia, que a própria população traz pra gente. Então, alguns dos temas que a gente participou lá foi a saúde mental do trabalhador, a saúde mental das pessoas que passam por desastres naturais. Então, como que se dá o pós-desastre, o que a pessoa... foi muito interessante, é um tema que eu gosto muito. Então, na verdade, o congresso inteiro, ele foi de inovações. São professores, estudiosos que estão lá na ponta estudando, e eles trazem esse conhecimento pra gente que está aqui na linha de frente, né? Então, assim, foi muito bom, de excelência, temas muito bacanas, e questão de gênero, questão da violência da mulher. Então, tudo é focado na saúde mental. Como que você lida, que você trabalha com essas questões após esses eventos. Então, vamos lá, começando por essa, que a gente percebe que existe uma preocupação e uma preocupação bem relevante, né? Desastre natural, talvez em segundos e minutos, você perde tudo que tem, né? E isso muda completamente a vida, né? Talvez uma vida construída aí com muita dificuldade, a pessoa passa a não ter mais nada. E realmente causa um impacto grande, né?
De que forma, que linha que se seguiu nesse sentido, né? Porque a gente sabe que o trauma precisa ser muito esperto para entender isso, mas na prática é bem diferente, né? Na verdade, qualquer vento um pouco mais forte já deixa o morador, a pessoa que está morando naquela área de risco, às vezes também nem só a área de risco, né? Porque um vendaval, por exemplo, ele leva a casa, não importa em que local da cidade. A gente teve aqui nos últimos 2 anos, São Miguel, exatamente isso. Os aviários, né? Sim. As casas no centro, nos bairros. Então, assim, é um trauma, sim. Qualquer vento mais forte, o morador, a pessoa já começa a ter ansiedade, já começa a ficar nervoso. Então, sim, é um tema que às vezes a gente nem sabe o quanto a gente tem até a gente perder tudo aquilo, né? E principalmente o pessoal que mora nas áreas em torno, que tem o rio, que o rio sobe, né? Muitas vezes a pessoa, ela mora ali, não é por opção, é porque naquele momento ela não tem outro local para morar. E às vezes é perto das escolas que o filho estuda, do supermercado. Então acaba que a pessoa está naquela área não exatamente porque ela quer, mas pela necessidade do dia a dia, porque hoje em dia também é difícil a gente adquirir coisas, né? Adquirir casa, um local bacana para morar. Então o trauma que causa uma enchente, um vendaval, ele é forte. Então a gente precisa também trabalhar com essas famílias, né? A gente precisa fazer os atendimentos, a gente precisa viabilizar os direitos delas para que elas possam ou sair desse local ou ter um pouco mais de dignidade e o pós-saúde mental também ser trabalhado. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, uma família que mora numa casa que é atingida pela água, ela vai perder material escolar, vai perder os seus medicamentos, vai por muito tempo até ela conseguir móveis, colchão, para ela poder, no minimamente, dormir bem, leva um tempo. E questão psicológica mesmo, que a pessoa fica abalada emocionalmente, né? Qualquer vento a pessoa já fica, meu Deus, a minha casa, a água vai subir, vai arrancar o telhado da minha casa. Então é bem complicado. Agora, esses assuntos, Cunhasque, o que ficou bem claro, assim, para mim, né, acho que para toda a nossa equipe que foi, é pensar a saúde e a saúde mental, obviamente, aqui em questão, como fora dos prédios da saúde. A gente, quando pensa saúde, a gente pensa lá o internamento, o medicamento, o hospital, e a saúde não é isso. A saúde não é só isso. A saúde é muito mais do que isso. A saúde é a defesa civil, é a guarda municipal, a saúde é as ações das escolas, é a promoção da comunidade como um todo, como um município um todo, né? É o asfalto que está aí sendo construído de uma maneira legal, né, no município. Então veja, a gente sai dos prédios da saúde para ser construído promoções e prevenções, campinhos de futebol, praças para as crianças brincarem, né? Hoje as crianças precisam brincar. Então isso é promover saúde mental. Não é o internamento psiquiátrico. Não é o diazepam, o clonazepam que vai resolver o problema de uma população, de um município, né? Então, assim, um exemplo que ficou bem claro para nós lá é a questão das crises, né? Então, as crises... Os antigos surtos, né, João, que as pessoas falavam. As pessoas falam, essa palavra surto, ela está caindo, né? Hoje é uma pessoa em crise, né? Então, dessa forma, Cunhasque, a questão é bem clara assim. A crise, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter disponibilidade e a gente não pode lidar sozinho, né, com ela. Envolvem aí família, envolvem aí outros órgãos de saúde, envolvem aí comunidade, né? Por quê? Porque normalmente só se pensa aí o internamento. E o CAPS, né? Seguindo aqui a linha da reforma psiquiátrica, o CAPS, inclusive, ele existe para não internar as pessoas. Esse é o intuito, né? Um dos objetivos, uma das atribuições do CAPS. É para não internar. A pessoa precisa ser cuidada no seu território. Obviamente que em casos onde o tratamento não evolui, né, a pessoa não se engaja nas situações de tratamento do CAPS, obviamente que a gente vai ter que, talvez, ali, com a indicação da equipe, pedir um internamento. Então, assim, é importante a gente falar disso, que as boas práticas, elas seguem, né? Aí, eu tô vendo aqui que tu tá puxando aí o fim dos manicômios, né? Como porque que era, né? Eu outro dia assisti um documentário, só que eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de gravar nomes, né? E teve um cidadão que ele era médico, psiquiátrico,
e ele se passou por paciente para quebrar a tese dos hospitais, né? Dos hospitais que atendiam esse tipo de pessoas, né? Onde que as pessoas não melhoravam, apenas pioravam e eram tratados de forma desumana e homogênea, né? A gente sabe que o ser humano, a gente está aqui tratando vários assuntos, né? Então não tem como você colocar todo mundo numa caixinha, ainda mais com esse problema. E daí só para fechar ali, para o ouvinte entender, nesse contexto, ele era médico, né? Então estava fazendo esse estudo, e para comprovar isso cientificamente, para ter o estudo ali com base, ele se passou por paciente e teve um diagnóstico de problemas mentais. Se eu não me engano, foi de esquizofrenia, né? Exatamente. Assim. Então, assim, ele partiu, a partir do momento que você botou o pé dentro do hospital, você passava a ter um diagnóstico, e todo mundo... Aí ainda ele trouxe algumas questões que eram bem interessantes. Se você escrevia, você tinha um problema X. Se você pensava, você tinha um problema Y. Então, assim, tudo era com base... Nada era normal ali dentro. Então, foi aí que houve essa mudança. Que eu lembrei que o Cacalo falou, né? Que não adianta você internar. Tá? Ninguém... internar é uma questão assim, que você pega e fecha lá nas paredes. Não, ninguém... Alguém tem que ir lá e abrir essa cabeça, ver o que tem lá. Muitas vezes o internamento ele é necessário, mas ele precisa ser bem avaliado. E uma coisa muito importante que esse congresso nos trouxe foi: o paciente também precisa e pode participar do seu tratamento. O paciente, ele é muito além da sua doença, do seu transtorno, né? Então a gente pensa em saúde mental e nesses transtornos, é uma doença como a hipertensão, como diabetes, precisa ser tratado, mas o paciente é muito mais do que sua doença, do que seu transtorno. Ele é alguém de direito, alguém que tem prazer, que tem vontade de fazer as coisas. E partindo disso, o paciente ele precisa ter independência de sentar com o seu médico, com a sua psicóloga, com a equipe e falar: olha, doutor, esse remédio não me faz bem. Eu gostaria de ver com o senhor outra medicação. O que é possível? Doutor, eu não quero tomar medicação porque essa medicação não me deixa namorar com a minha esposa, não me dá ânimo para acordar. Qual outras vias de tratamento que eu tenho? É só medicação? Ou a terapia, vir no CAPS, fazer grupos? O que mais existe de tratamento além do medicamento? Então é dar essa autonomia, essa independência do paciente. Claro que é o médico que sabe qual é a medicação que vai se encaixar no caso dele, mas o paciente ele não é mais paciente, ele também tem que ser um sujeito de autonomia, de independência, de dizer: doutor, vamos sentar junto e vamos fazer meu tratamento de forma participativa, nós dois juntos ou com a equipe junto? A corresponsabilização, né? O paciente é corresponsável do seu tratamento, né? Como é importante isso. E nós ali, enquanto CAPS, ficou bem claro, né? Psicólogos renomadíssimos palestraram lá, 4 doutorados, e simplesmente nós não somos os doutores do saber. Eu não sei mais do que você. Eu não sei mais da sua vida do que você mesmo. Então, assim, muitas vezes as pessoas nos procuram no CAPS achando que a gente vai resolver o problema da família, da história de vida, né? E a gente não vai fazer isso. A gente vai acolher sem julgamento, sem colocar as minhas convicções religiosas, sem colocar as minhas convicções políticas, enfim, de tudo que é natureza. Eu, como profissional, como técnico do CAPS, eu não vou impor a ela um tipo de tratamento, né? Agora, importante falar também da redução de danos, né? A redução de danos é uma estratégia que vem aí, que foi uma palestra muito bacana sobre álcool e outras drogas, né? Em que existem pessoas que querem parar de usar droga. Existem pessoas que não querem. E existem pessoas que querem, mas que num determinado momento da vida não conseguem. E todas elas precisam ser vistas com cuidado e carinho. E aí a gente entra com uma estratégia da redução de danos, que é acolher essas pessoas. Ontem no CAPS, nosso grupo Nova Semente, que a gente implantou lá toda terça-feira às 8h30 da manhã, estava lotado de gente. A gente tem feito um acolhimento sem julgamento. Mesmo que a pessoa está usando droga, que a pessoa está bebendo, fazendo uso de excesso de álcool, a gente está acolhendo normal, né? Claro que tem situações que não dá para colocar no grupo. Às vezes a pessoa vai tumultuar o grupo. A gente tem que ver isso, mas a gente está acolhendo as pessoas
Porque é como o diabético. Às vezes tu não consegue tratar o diabético efetivo. Você não consegue parar de comer o docinho. Mas você reduz o dano. Então... tem uma... Quando a gente parte para uma situação que ela é bem extrema, né? A pessoa precisa... Muitas vezes a pessoa vai procurar uma cirurgia de redução de estômago, né? A bariátrica, né? Que parece que conserta tudo. Em casos... Você vai sair da mesa de cirurgia magrinho. Em casos específicos é necessário, né? Porque só que onde que entra a relação mental aí que eu quero colocar para vocês, que vocês podem falar com mais tranquilidade. O Faustão trouxe pela primeira vez em público, quando começou o procedimento, ele fez, e ele numa entrevista para o Jô Soares, né, o falecido Jô Soares, ele fala, cara, é boa a cirurgia e tal, mas não adianta nada, porque você corta o estômago, mas não corta a cabeça, né, fazendo uma relação totalmente, a preparação mental para isso. E aí entra a redução de danos antes da cirurgia. E aí a redução de danos, ela é para tudo, né? Então, você faz a redução de danos, diminui ali, faz essa parte também da psicologia, da terapia, para poder fazer uma cirurgia que vai mudar a tua vida. Eu tenho dito com a equipe, Cunhasque, há um tempo atrás, que a gente precisa reunir a família. Então, hoje nós estamos implantando no CAPS uma reunião mensal. Inclusive ela vai acontecer hoje, 29, né? 29, hoje à tarde. Hoje à tarde tem uma reunião com a família. Por quê? Vamos pensar assim. A gente tem atendido e recebido estratificações de risco de criança com 8, 7, 9, 10 anos. Nossa. E saúde com estratificação de risco de alto risco. O CAPS atende o alto risco. Veja, essa criança, qual é o problema dela? É dela ou é o entorno? Ou é o conflito, ou é a promoção da saúde mental dela. Então, quanto menor a criança, mais responsabilidade dos pais, da sua micro família. Então, e a gente vê assim, eu levo meu filho 50 minutos no psicólogo e 23 horas e 10 minutos ele passa dentro do ambiente familiar. É utopia a gente achar que o psicólogo vai resolver esse problema. Vai fazer um milagre. Então, eu convido, nessas reuniões de família, especialmente do CAPS, as pessoas precisam se enganjar e conhecer o que é uma esquizofrenia, conhecer o que é uma depressão, conhecer o que é um transtorno decorrido por uso de álcool e outras drogas, porque senão é fácil eu culpabilizar e terceirizar o problema que eu mesmo criei, e assim, senão a gente faz assim, bom, eu tenho um problema em São Miguel, eu vou encaminhar para Matelândia, para Cascavel, né? Se tratando de município, mas fazendo aqui um recorte para a família. A gente recebe muitos, e isso eu falo como coordenador do CAPS há muitos anos, que tem muitas famílias que querem terceirizar para a gente o problema. E não é assim que funciona. Então você vê, a gente recebe pacientes usuários de álcool e outras drogas, costumeiramente, e a gente insere a família, para a família participar. Poucos participam. Poucos. Então a gente explica, a gente orienta, a gente diz, e assim, fica difícil o manejo do caso devido a esse ambiente. E eu sou bem franco a dizer, ontem eu estava estudando isso na faculdade, sobre uma aula de psicologia clínica lá, sobre isso. Às vezes a família fala assim, o meu filho anda com más companhias. Nós temos estudado, inclusive, que muitas vezes é a família que é a má companhia. A família julga, a família condena, a família destrói o psíquico daquela pessoa com falas que trazem depressão, que trazem tristeza, que trazem profunda angústia naquele paciente. O exemplo arrasta, né? Muitas vezes a própria família tem o álcool em casa, oferece para o adolescente. Então, se meu pai pode, eu também posso. E a respeito desse fato aí de sair, porque se fosse assim, todos nós estaríamos mal influenciados, né? Se fosse dessa forma, né? Porque eu acho que o ser humano, ele aprende com os erros, e consertar isso é ótimo, né? O problema é que quando a gente usa essa justificativa é porque a gente não consegue mais reverter, né? Então tem que apontar o dedo para alguém. Eu estava lendo um livro que se chama Como Aprender a Dizer Não, que na verdade é uma discussão de um filósofo e um aprendiz. E ele colocou um negócio que me deixou pensando muito. Ele tem uma teoria de que nós criamos metas. Se tem uma pessoa
que ela é antissocial e que ela fica no seu metro quadrado lá na frente do computador e não consegue interagir com ninguém, essa é a meta estabelecida pelo subconsciente dele. Então em nenhum momento ele estabeleceu para... Se ele colocar como meta o contato com outras pessoas, ele vai quebrar isso. Então eu fiquei pensando que se a gente coloca algumas metas para a nossa vida também positivas e não só as negativas, porque a gente só vê meta como algo a ser alcançado, não como algo a ser... Algo difícil, algo difícil. Então assim, a gente não entende que o alcoolismo pode ser uma meta da gente. Ó, isso eu estabeleci para a minha vida e nada vai mudar. Por mais que em algum momento eu tente. Então ele traz essa linha de raciocínio, né, que é praticamente um reverso, e a gente fica um pouco bugado da cabeça, assim. Falei, poxa, até que faz sentido, né? Porque acontece muito no tênis, por exemplo, estudando os atletas, que é tudo mental, né? O esporte, ele é muito legal de... Força mental. É muito mental, né? E falando que quando o atleta do tênis, ele começa a entrar no ranking dos principais jogadores, ele começa a sabotar. Porque justamente por conta dessa meta reversa, que ele é mais fácil desistir, é mais fácil dizer que não consigo, do que propriamente enfrentar essa saída da zona de conforto. Sair do alcoolismo, você sai da zona de conforto, né? E assim, então dessa forma, né, a gente traz esse conhecimento aqui, que saúde mental a gente vai fazer em rede, a gente vai fazer com vários dispositivos que hoje existem em São Miguel, e a gente quer aqui, inclusive eu, como coordenador do CAPS, eu quero agradecer alguns dispositivos aqui, assim, Guarda Municipal, CREAS, CRAS, escolas também que nos receberam esse ano, Conselho Tutelar, sabe? Departamento da Mulher, equipe EMULT, atenção básica, sabe? Enfermeiras aí do município que estão trabalhando nessa promoção da saúde mental. Não é só o hospital também nos ajuda muito, claro, né, o nosso hospital aqui municipal. Então assim, nós vamos trabalhar em rede. Inclusive esse ano a gente criou o grupo de saúde mental, o grupo condutor de saúde mental. Pouquíssimos municípios têm, né? E que vai olhar para essas questões, do que está acontecendo no nosso município, né? Para que a gente possa sentar numa mesa com vários profissionais de vários segmentos, social, educação, várias políticas, né? Para que a gente possa discutir como está andando o nosso município. Eu estava falando para a Carmen, a importância da gente ir para um congresso desse é assim, Cunhasque, você está aqui no teu trabalho, você tem algum direcionamento no jornalismo e tal. Para onde você está indo? Você está indo para um caminho bacana, legal? Ou você está indo para um caminho que não é legal? Lá a gente viu o apontamento para onde a gente deve ir. O norte, a saúde mental está indo por aqui, porque pesquisadores já pesquisaram, viram que isso aqui não dá certo. É a tendência. É a tendência. A gente tem que ir por este caminho. Isso Perfeito. É muito importante. Isso é fundamental, furar a bolha, sair desse quadradinho que a gente vive e... conversar com outros municípios, outras pessoas. Mundo globalizado que existe nas grandes capitais também existe aqui, dentro das suas proporções. Então a gente tem que sempre estar atento. É que a gente vive muitas vezes, eu acho que eu fui muito feliz, Cacalo, a gente vive numa bolha, né, e não enxerga ou não vê as coisas da forma que é. Então é importantíssimo ter essa oportunidade de ver essas tendências. E assim, agradecer muito a rádio, que tem nos dado muitas oportunidades de vir falar de saúde mental, porque a rádio ainda pega muitos lugares, né? Pela internet as pessoas conseguem ouvir, o pessoal está tirando leite no sítio e está nos ouvindo. Então agradecer também esse apoio que vocês têm dado pra gente. E olha, eu vou te falar que vai pegar bem mais ainda, que logo a gente está virando aí para 104.1 FM no FM. Parabéns! E aí a gente vai conseguir preencher ainda algumas lacunas que não conseguimos, então essa abrangência vai aumentar. Gente, o nosso tempo acabou. Eu vou ter que finalizar aqui só para lembrar que no esporte nós tivemos o Esporte Futuro vencendo, o Esporte Futuro eliminando a equipe do Moarama, perdeu no tempo normal pelo placar de 4-1, mas venceu na prorrogação por 2-0 e avançou. O Campo Mourão eliminou a equipe do Foz Cataratas, empatando lá em Foz em 5-5. Esporte Futuro e Campo Mourão se enfrentam na semifinal, Pato e Marreco. E atenção, hein? O São Miguel joga
sábado, às 4 horas da tarde, finaliza a sua participação na Série Ouro diante da equipe da BF. E à noite, as meninas, 8 da noite, 7h30 da noite, transmissão ao vivo da Rádio Jornal. Os 2 jogos, inclusive, valem uma vaga na grande final, enfrenta o Itaipulândia no sábado. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro foi para a final, bateu o Independente Del Valle por 3-1. Hoje tem Racing da Argentina e Flamengo às 9h30 da noite, valendo uma vaga na final da Libertadores. A Série A tem uma partida atrasada, Fluminense e Ceará se enfrentando. Chegando Luciano e Reolon, eu volto às 11h com a Tati. Até lá. Você acabou de ouvir. A gente veio aqui, daí a gente chegou lá no CAPES conversando. A fonte regional da informação. Rádio Jornal São Miguel Limitada.